Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 22. Disse-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Não sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. É um prazer, é uma alegria podermos nos reunir mais uma vez como a família bendita do Senhor, para poder prestar culto, para poder elevar nossas orações, cantar louvores, ouvir a tua voz, saber que o Senhor está presente em nosso meio, como o Senhor prometeu. Nós queremos declarar, meu Deus, que não há lugar melhor para estar nesse momento do que na tua casa e na tua presença. Nós já estamos abençoados aqui,
E pedimos que o Senhor complete a obra nessa noite, ministrando ao nosso coração a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós reconhecemos, Deus, que não temos condição de entendê-la se o Senhor mesmo não a revelar para nós. Nos prostramos aos Teus pés e humildemente clamamos: fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E que a graça do Senhor nos dê força para obedecer tudo aquilo que o Senhor nos determinar nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Igreja, uma comunidade terapêutica. É sobre esse tema que eu quero conversar com a igreja nessa oportunidade. Irmãos, o pano de fundo desse texto que nós lemos é o ministério do profeta Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, e ele profetizou em Judá, o reino do sul, por 40 anos, do ano 627 até o ano 586 a.C. E ele foi um dos profetas chamados pré-cativeiro. E por 40 anos ele esteve pregando e avisando ao povo de que eles estavam doentes. Eles estavam afastados do Senhor. O povo não ouviu a sua pregação, como não ouviu a pregação dos outros profetas que Deus enviou, e então os babilônicos vieram, os caldeus, e levaram o povo de Judá cativo para a Babilônia, e eles ficaram lá por 70 anos. E ele encerra o texto dizendo: por que as feridas do povo não são curadas? Será que é falta de médico? Será que é falta de remédio? Essas perguntas de Jeremias nos remetem a uma grande preocupação que nós temos hoje com a igreja do Senhor. Por que as igrejas hoje não são essa comunidade terapêutica que tratam as pessoas e que curam as pessoas? A palavra terapia vem do grego terapeia, que significa prestar cuidados médicos, tratar. Então, falar da igreja como uma comunidade terapêutica é falar de um ambiente que presta cuidados, que trata os doentes de todos os tipos. Nós hoje precisamos enfrentar o fato de que a igreja, em muitos casos, não trata as pessoas. As pessoas estão adoecendo dentro das igrejas. Tem uma enxurrada de pessoas hoje que já foram de igreja e não são mais. Saíram porque se decepcionaram com as pessoas, com os líderes e até mesmo com Deus. Muitas delas não deixam de crer em Jesus, mas não acreditam mais na instituição igreja. O número de pastores adoecendo é estarrecedor. Pastores em depressão hoje. O índice de suicídio entre os pastores é enorme. Então, a igreja, que deveria ser uma comunidade de cura, de tratamento, um lugar que deveria fazer bem às pessoas, em muitas situações hoje está fazendo mal às pessoas. A igreja deveria ser um lugar onde nós temos prazer em participar. Um lugar onde a gente sai de casa aborrecido, vem para cá e volta alegre. Você chega doente e volta curado. Chega derrotado, volta com esperança. A igreja precisa exercer um papel terapêutico. A igreja é a esperança do mundo. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a construir nesse lugar uma comunidade terapêutica? A criar aqui um ambiente que faça bem para as pessoas? Um espaço onde as pessoas se esforcem para estar, porque sabem que ao chegar aqui serão acolhidas, serão tratadas, serão amadas. Por que a igreja é o melhor lugar do mundo para as pessoas serem curadas? Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o médico dos médicos, está presente no meio da igreja. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, vai dizer que Jesus andava por toda parte, curando
todo tipo de doença e de enfermidade. Não existe uma enfermidade sequer que Jesus não possa curar. Ele curava enfermidades físicas, só para dar alguns exemplos. Jesus curou paralíticos, lá em João capítulo 5, de 1 a 9. Jesus curou um cego de nascença, lá em João 9, de 1 a 41. Jesus curou febre, Lucas 4, 38 e 39. Jesus curou lepra, Lucas 5, 12 e 13. Jesus curou uma mão aleijada, em Lucas 6, de 6 a 10. Jesus curou uma hemorragia, em Marcos 5, de 25 a 29. Jesus curou surdez, em Marcos 7, 31 a 37. Jesus curou mudez, em Lucas 11, 14. Jesus curou uma mulher encurvada, Lucas 13, de 11 a 13. Jesus curou inchaço, em Lucas 14, de 1 a 6. Jesus curou até uma orelha, em Lucas 22, 50 e 51. Em muitas dessas enfermidades, a cura se repete. Além das enfermidades físicas, Jesus ele oferece muito mais. Ele oferece a cura para a alma. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, além de curar o corpo, que é ótimo, ele quer trazer alívio às dores da alma. Jesus quer curar nossas emoções, quer curar nossos sentimentos. Jesus quer curar nossas lembranças, quer nos curar dos nossos pecados. Então Jesus ele é o médico dos médicos que pode nos tratar como um todo. Porque nós sabemos que o homem ele é uma alma vivente no corpo. O homem tem uma parte que é material, física, e o homem tem uma parte que é espiritual. Deus fez o homem do pó da terra, é a parte física, e lhe assoprou nas narinas e ele passou a ser alma vivente. As enfermidades físicas, muitas vezes se resolvem por meios naturais. A própria natureza oferece remédio para quase todas as enfermidades físicas. Mas as enfermidades da alma, aquela parte que Deus assoprou, é só Ele. Ninguém vai comprar paz da farmácia, alegria, esperança, amor, fé. São bênçãos espirituais. A proposta de Jesus é nos curar por inteiro. Ele quer curar o nosso corpo e quer curar também a nossa alma. E a grande notícia, irmãos, é que esse mesmo Jesus que curou todas essas enfermidades do corpo e da alma, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20 diz isso. Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Está lá em Mateus 18, 20. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Jesus que caminhava na Galileia, fazendo aqueles milagres, é o Jesus que está presente hoje aqui. Os mesmos milagres que ele fazia lá, ele pode fazer hoje aqui, no nosso corpo e na nossa alma. Então, nós como igreja, precisamos oferecer cura. Se chega alguém aqui doente por causas naturais, nós temos a obrigação de encaminhá-lo ao médico. Se a doença é de causa espiritual, se é proveniente do pecado, a igreja, ela tem que abrir as portas para o pecador se arrepender do seu pecado. O pecado adoece. Se você ler no Salmo 32, no Salmo 38, no Salmo 51, enquanto Davi escondeu o seu pecado, ele adoeceu. Se a doença é originária numa ação satânica, é aqui que nós vamos orar e vamos repreender a ação do inimigo. Então, queridos, onde mais o doente deveria ir para ser curado das suas enfermidades, do corpo e da alma? A igreja está apta a ser uma comunidade terapêutica.
porque aqui está presente Jesus de Nazaré, que é o médico dos médicos. Em segundo lugar, a igreja pode ser uma comunidade terapêutica porque aqui há muito remédio disponível. Quando Jeremias pergunta, acaso não há bálsamo em Gileade? A pergunta é retórica, é claro que há. O bálsamo é uma substância aromática, oleosa. O bálsamo é retirado de certas plantas. Gileade, nós sabemos, é uma das 12 tribos de Israel. E eles habitavam uma terra que ficava a leste do rio Jordão. O bálsamo de Gileade era reconhecido por suas propriedades medicinais. Quando Jeremias faz menção ao bálsamo de Gileade, ele está dizendo que no meio do próprio povo haveria remédio para se curar a ferida. Qual seria o bálsamo disponível na igreja para ser usado pelo médico dos médicos para a cura dos doentes? A igreja, ela tem uma infinidade de bálsamos. Primeiro, a unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, que nós todos temos essa unção. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. E essa unção que permanece está em nós. E sempre estará. A palavra do Senhor diz lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, que nós recebemos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A unção do Espírito nos lava, nos renova, nos regenera. É saúde para a nossa alma, que reflete na saúde do nosso corpo. Um outro bálsamo que nós temos à nossa disposição e que nós aprendemos aqui na nossa comunidade, a santidade. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós aprendemos da igreja a não confiar em nós mesmos, mas confiar somente em Deus, e se afastar do mal, santificando a vida, isso é saúde, porque o pecado adoece, irmãos. A santidade é salutar. Ser cheio do Espírito Santo é salutar. E nós, como igreja, podemos ensinar e motivar pessoas a serem cheias do Espírito Santo, para não ficar doente espiritualmente. Um outro remédio, um outro bálsamo que nós temos aqui à nossa disposição, a oração. Olha o que diz a carta de Tiago no capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração sara, a oração levanta. É por meio da oração que nós apresentamos as nossas enfermidades ao médico dos médicos para que ele nos cure. A oração alivia, a oração é saúde. Quando nós oramos, nós abrimos o coração para Deus. Oração é terapia. Um outro bálsamo que nós temos aqui é a vontade, o louvor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O louvor liberta, o louvor alivia. Os irmãos não têm noção do bem que faz levantar a voz em louvor e adoração diante de Deus. Cantar faz bem para a alma. Um outro bálsamo que nós temos, a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra também é como um banho, assim como o Espírito Santo, nos lavou, a palavra de Deus também vai nos lavando, vai tirando a poeira do caminho. Que coisa boa que é tomar um banho, né? Ouvir a palavra é como tomar um banho purificador. Outra coisa maravilhosa que nós temos aqui à nossa disposição, a comunhão. Salmo 133, de 1 a 3, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão é um bálsamo na cabeça. Que coisa boa a gente ter irmãos, ter amigos, para caminhar juntos, para conversar, para abraçar, para rir, para chorar. A comunhão faz muito bem para nós. A Bíblia diz: não é bom o homem estar só. E a igreja propicia isso. Claro que todos nós, como crentes, ficamos doentes, do corpo e da alma. E quando isso acontece, vamos procurar tratamento. Não é pecado. Claro que não. Não é pecado e não é falta de fé. Ficar doente é normal. Mas se comparar um crente e um incrédulo, o crente gasta muito menos com farmácia. O crente vai muito menos em psicólogo, em psiquiatra. O crente é muito menos internado em hospital. Tanto por razões naturais, porque o crente não bebe, não fuma, não perde noite de sono em gandaia. Ele não abusa do corpo, porque ele sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. Então isso já é saúde. E além disso, tem essa questão da paz interior. E a paz interior é saúde. Portanto, irmãos, a igreja tem todo tipo de bálsamo necessário para que os enfermos do corpo e da alma possam achar cura. E em terceiro lugar, para que a cura se estabeleça, os doentes precisam procurar o médico e tomar os remédios. Essa é a última pergunta de Jeremias. Por que não se efetuou a cura do meu povo? Jeremias está dizendo o seguinte: tem médico, tem remédio. Por que não se efetuou a cura do povo? Só tem uma explicação. O povo não procurou o médico e nem tomou o remédio. Aí não tem jeito. Vamos considerar que a igreja seja um hospital e que uma pessoa enferma do corpo ou da alma entre aqui. Isso não é suficiente. Entrar no hospital não é suficiente para você ser curado, é? Você vai furar no Vita hoje. Aí chegou lá, bati papo com o guarda, bati papo com a recepcionista, conversei com a secretária e fui embora para casa. Você foi no hospital? Fui, mas não adiantou nada. O prédio não cura. Você tem que chegar lá e se consultar com o médico. Você tem que expor ao médico a sua enfermidade, dizer ao médico o que você está sentindo, onde está doendo. Ele então vai te examinar. Se não for possível um diagnóstico olhando ou apalpando, ele vai pedir exames complementares, raio-x, ressonância, ultrassom, exame de sangue, para descobrir o que você tem. E mais, às vezes a pessoa consulta o médico, faz os exames, pega a receita, mas aí o remédio era caro, ele põe a receita na gaveta e não bebe o remédio. Vai sarar? Então, frequentadores de igreja não vão ser curados de suas enfermidades. O fato de você ir todo domingo no McDonald's não faz de você um hambúrguer. Assim como ir na igreja todo domingo não faz de você um crente. A cura da enfermidade vem de você se encontrar com o médico dos médicos, se expor diante dele. Ele já disse para nós o que nós temos que fazer. Não adianta eu ouvir e fingir que não ouvi. Olha o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes
jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Irmãos, essa passagem é um retrato da igreja. Até o nome. O nome Betesda significa casa de misericórdia. E ali no tanque de Betesda jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando uma cura que nunca vinha. Será que esse não é o retrato da igreja? Uma multidão de enfermos de todos os tipos, esperando uma cura que nunca vem. Mentirosos que continuam mentindo, adúlteros que continuam adulterando, fofoqueiros que continuam fazendo fofoca, murmuradores que continuam murmurando. E passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você olha, nada. Por que isso acontece? Havia um homem ali enfermo há 38 anos. 38 anos é uma vida, irmãos. Uma vida na casa de misericórdia sem alcançar a cura. Uma vida dentro de uma igreja sem resolver seus problemas. Infelizmente, é uma realidade em muitas situações. Por que que ele não era curado? Porque ele estava esperando a cura em algo equivocado. Não há o menor indício de que realmente houvesse um anjo que agitasse aquelas águas. Até porque em nenhum outro lugar na Bíblia esse é o modo de Deus agir. Aquele que chegar primeiro leva. Até que ele se encontrou com Jesus, o médico dos médicos. Aí ele foi curado da sua enfermidade. Por que muita gente não é curada na igreja? Porque esperam a cura da fonte errada. Se nós não encararmos nossas enfermidades de frente, não nos submetermos ao tratamento de Deus, nós vamos ficar não só 38 anos, vamos ficar muito mais tempo e não seremos curados. Para que a igreja seja terapêutica na vida das pessoas, elas também precisam fazer sua parte, encontrando com o médico dos médicos e tomando os remédios que ele receitar. Concluindo, a igreja precisa ser um lugar de cura, um ambiente onde os enfermos do corpo e da alma possam encontrar alívio para suas dores e cura para suas doenças. Irmãos, o alívio tem que ser imediato. Jesus disse que aquele que se sentisse cansado, sobrecarregado e fosse a ele, acharia descanso para as vossas almas. Porque o alívio é imediato, mas a cura geralmente não é. A cura geralmente é um processo. Se você vai ao pronto-socorro com seu bracinho quebrado, eles vão imobilizar, vão te dar um remédio, vai aliviar. No outro dia você tem que procurar um ortopedista. Vai botar aquilo no lugar, vai botar pino se tiver que botar, aí você vai fazer aquele tratamento, aí vai demorar para sarar. Deus pode até curar na hora, mas geralmente a cura é um processo. Porque a cura depende do nosso envolvimento também. É o processo de santificação. Então nós como igreja, irmãos, primeira coisa que a gente tem que pensar, nós somos um pronto-socorro. Entrou um bebum aqui, ele tem que sair daqui aliviado. Entrou um endemoniado aqui, ele tem que sair daqui aliviado. Entrou um desesperado aqui, ele tem que sair aliviado. Um culto vai resolver todos os problemas dele? Não. Aí amanhã nós vamos na casa dele começar o processo de cura. Aí nós vamos integrar ele na igreja, para ele poder enfrentar suas enfermidades, às vezes até descobrir suas enfermidades, e então se submeter ao médico e ser tratado. A igreja existe na terra
para ser uma comunidade terapêutica. A igreja precisa ser remédio na vida das pessoas. Todos nós aqui estamos proibidos de nos aborrecer aqui na igreja e de aborrecer outras pessoas também. Igreja não é lugar de cobrança, igreja não é lugar de crítica, igreja não é lugar de murmuração, igreja não é lugar de comparação, igreja não é lugar de competição, igreja não é lugar de meta, igreja não é lugar de produtividade, igreja é lugar de vida, é lugar de cura. Se cada um de nós assumir o seu papel e fizer a sua parte, nós poderemos ser aqui essa comunidade terapêutica que nós tanto queremos e que Deus também sonha. Vamos ficar de pé? Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, Deus. Pela última vez, cante assim: há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Deus está aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Quantos